As empresas que aplicam o engajamento dos colaboradores são até 22% mais lucrativas. Sucesso é uma coisa que a gente faz em time e a gente tem que cuidar do time. A liderança precisa ter essa relação de confiança com o colaborador, ele precisa se sentir ouvido, também se sentir pertencido. O que tem que ser verdade para daqui a um ano você falar que eu fui a melhor contratação que você fez na sua vida? Então tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou Gisele Pedroso. E eu sou Marcelo Germano. Pô, se a gente tivesse gravando aqui, eu acho que tava, né, Luan? Desde o começo, já dá um podcast e o bate-papo aqui. Só que a gente falou antes, Só né? o que a gente falou antes, mas agora a gente vai fazer outro podcast e vai ser maravilhoso, porque hoje a gente tá aqui com a Gisele. A Gisele é especialista em endomarketing, CEO, fundadora também da agência Bloga, mas eu vou deixar você se apresentar já e você conta a tua história aqui pra galera que tá assistindo. Meu fã, por que você decidiu trazer a Gisele aqui? Eu não tenho ideia. Bora lá, você esqueceu de falar uma coisa da bio da Gi, que ela é especialista em felicidade no trabalho. Felicidade no trabalho, Você esqueceu de falar isso aqui, né? E eu quero ressaltar o felicidade no trabalho porque eu, Marcelo Germano, eu acredito que o trabalho, um dos empresários que eu admirava, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, mas um dos empresários que eu admirava era o Abílio Diniz, que faleceu faz pouco tempo, né? Eu comecei a minha segunda empresa, porque a minha primeira empresa não deu certo, mas a minha segunda empresa, que eu tenho até hoje, tem mais de 100 funcionários, que é a Luma Despachante, eu fui inquilino do Abílio Diniz. Isso não quer dizer que eu tive contato com ele, não, mas eu aprendi muito com os diretores do Abílio Diniz no Grupo Pão de Açúcar. E no Grupo Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, ele falava, Pão de Açúcar é lugar de gente feliz. Tanto que se você vir aqui no EAG, tem uma placa Tá Feliz, em todos os lugares tem placa escrito Tá Feliz. E eu acredito nisso, eu acredito que as pessoas que são felizes no trabalho produzem mais. Se a pessoa vai para o trabalho e ela é totalmente infeliz no trabalho, qual a chance dessa pessoa produzir bem, com desempenho, com qualidade? É pouco, né? Então, ela é especialista em felicidade corporativa, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Mas por que eu trouxe a Gi? Antes de mais nada, a Gi é uma comandante, ela fez o programa EAG. É um case interessante, porque quando ela fez o programa EAG, ela me parou no meio do programa e ela falou, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. E ela me fez uma pergunta, né? E ela falou do trabalho dela, ela me fez uma pergunta. Depois eu vou pedir para ela falar qual foi a pergunta e qual foi a resposta que eu dei. E eu dei uma resposta. E ela fez o que eu falei para ela. Isso gerou ali pelo menos 1 milhão a mais de faturamento para ela, mas principalmente abriu portas e possibilidades para ela. Eu quero que ela fale isso. E o tema que ela fala, e o tema que ela é especialista, ele é um tema, Rô, nas nossas pesquisas. Recentemente, comandante, a gente fez a jornada da Empresa Sem Caos para vender o programa EAG, a gente usa lançamentos para vender o nosso programa, e a gente fez uma pesquisa com mais de 10 mil empresários. Os 2 temas que mais apareceram como problemas dos empresários eram engajamento e padronização de processos, tá? É lógico que dentro do guarda-chuva engajamento tem várias coisas, e dentro do guarda-chuva padronização de processos tem várias coisas, mas são os 2 temas que mais apareceram. E o tema dela está estritamente ligado com o tema engajamento. Então, se você quer ter um time mais engajado, se você quer contratar pessoas melhores, se você quer ter uma equipe mais qualificada, e eu sei que você está sofrendo disso, pega caneta, pega papel e anota tudo isso. Então, Rogério, respondendo a tua pergunta, por que eu trouxe a Gi? Primeiro, porque ela fala de um tema que eu sou apaixonado. Segundo, porque os nossos comandantes precisam desenvolver novas habilidades e precisam de novas ferramentas para engajar o time. Está cada vez mais difícil, então a gente tem que ser cada vez mais inteligente de usar ferramentas simples que dê resultado. E ela prometeu vir aqui e entregar o ouro. Então, por isso que eu trouxe. É isso aí, que maravilha. Muito bom. Eu queria começar te perguntando para a gente desmistificar o que é endomarketing, mas antes de tudo, queria que você se apresentasse. Claro. Aí do jeito que você gosta, fica à vontade, fala do jeito que você quiser falar, tudo que você quiser falar, o microfone é seu. Muito bom. Primeiro, agradecer de estar aqui, né, nesse podcast que tem tanto conteúdo de qualidade, eu sou fã, então retribuir um pouquinho aqui com conteúdo, vai ser muito bom. Eu sou comandante, fiz o EAG em 2023, setembro de 2023. Aprendi muito, né? Não larguei nunca mais, faço acompanhamento com especialista e minha empresa hoje é autogerenciável. Na época, parei o Marcelo, né? Precisava melhorar as vendas da minha empresa
e perguntei, Marcelo, monta um departamento comercial de vendas, o que eu faço, né? Porque a minha empresa trabalha por indicações hoje em dia. E aí ele falou, você não pode delegar as vendas da sua empresa para os seus clientes. Precisa, sim, de uma estratégia, mas com conhecimento, né? Eu fundei a empresa há 10 anos de endomarketing. Comecei com publicidade e marketing, mas passei por muitos ambientes tóxicos no trabalho e precisei mudar essa realidade. E há 10 anos atrás, estudei muito, investi tudo que eu tinha para fundar uma empresa que fizesse diferente, que olhasse para o bem-estar do colaborador. E aí o Marcelo olhou para isso e falou, você precisa compartilhar esse conhecimento, porque isso vai atrair mais clientes. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, hoje eu sou palestrante sobre o assunto endomarketing e felicidade corporativa. Eu sou professora também de MBA na PUC Minas, sobre o tema bem-estar e produtividade. Então, claro que isso traz mais visibilidade. Eu consigo compartilhar esse meu propósito de bem-estar e felicidade no trabalho. Então, hoje sou muito feliz com isso. E claro que trouxe mais resultados, né? Tanto com tudo que a gente aplicou do EAG e por essa visibilidade, né, que trouxe. Aí, graças ao Marcelo, no último ano a gente faturou 1 milhão a mais aí em resultados, em faturamento. E foi muito bom, então... Isso vindo de um canal, porque olha que interessante, né? Gi, desculpa te interromper, mas olha que interessante. Ela falou, poxa, eu vendo por indicação. Aí eu falei, quem vende por indicação delega as vendas para o cliente. Se o cliente não parar de indicar, você parou de vender. E eu falei, você tem um conhecimento que poucas pessoas têm, né? Nos eventos que precisam de palestrantes para falar sobre felicidade no trabalho, engajamento, liderança tóxica, está faltando palestrante. Se você se posiciona como uma especialista nisso, começa a palestrar sobre isso, além de ganhar dinheiro fazendo palestra, porque palestra paga bem, a gente sabe disso, além de ganhar dinheiro fazendo palestra, cada palestra que você faz é um monte de gente que vai entrar no teu funil para comprar o teu produto. Então ela começou a fazer palestra, ganhou dinheiro fazendo palestra, né? Faria até de graça, ou às vezes até faz de graça, eu faço palestra de graça eventualmente, mas toda palestra sai alguém entrando no funil para comprar o produto. Ela trabalha com grandes empresas, ela pode falar do trabalho dele. Foi isso que aconteceu, não foi? Com certeza. Então, né, desde o EAG, isso me trouxe muito resultado, fez eu olhar cada vez mais para o propósito, também para o meu propósito, o propósito da minha empresa. E hoje eu tenho uma equipe muito engajada, uma equipe que não passa por ambientes tóxicos e a gente tem levado isso para grandes empresas. E a gente já conquistou aí 20 mil colaboradores, levando mais engajamento e produtividade. Que legal. E montou o departamento comercial ou não? Não montei. Hoje em dia, a forma de mostrar nosso trabalho, de ter visibilidade, são as palestras, aulas, treinamentos. Então, foi muito bom. O canal de aquisição dela é educação. É educação. É o canal de aquisição. Isso aí. Quantos funcionários você tem na Bloga? Hoje a gente tem 20 colaboradores. 20 colaboradores e as empresas que vocês atendem somadas têm 20 mil colaboradores. 20 mil colaboradores, isso mesmo. Legal. Então, desvenda pra gente o que é endomarketing, como o endomarketing ajuda uma empresa a engajar o colaborador, né? Eu sei explicar endomarketing, mas eu não quero explicar nada hoje, não. Eu só quero que você explique. Vamos lá. A gente conhece muito sobre o marketing, né? Para atrair e conquistar os clientes, né? Trazer mais clientes. Mas não adianta eu atrair ali muitos clientes se minha equipe não estiver preparada para atender, não adianta nada, né? Então, o endomarketing, ele tem estratégias para o marketing interno, para os colaboradores de uma empresa, para atrair e fidelizar esses colaboradores. Então, tem ações, né, de engajamento, satisfação, isso tudo faz, né, em toda a jornada do colaborador, né, olhando para todos os pontos de contato com o colaborador, para que ele se sinta mais valorizado, mais pertencido, e claro que isso traz maior produtividade e lucro para a empresa, né? Tem pesquisas que as empresas que aplicam o engajamento dos colaboradores são até 22% mais lucrativas. Então, a gente sabe que isso, com certeza, afeta a produtividade e traz muitos resultados para a empresa. Então, por que não fazer, não aplicar, não é mesmo? É verdade. 22% mais lucratividade quem está nos altos níveis de engajamento. Mas tem uma outra pesquisa, que inclusive foi você que me disse, sim, que fala do turnover, e o Brasil é campeão mundial de turnover, né? Isso mesmo, é um problema urgente
que o endomarketing também ajuda a resolver. O Brasil é líder mundial em rotatividade dos colaboradores, né, que é o turnover. Ele está ali no topo do ranking. A média hoje de turnover é de 56% de colaboradores que trocam de emprego, né, durante um ano. E metade desses colaboradores são os que pedem demissão. Então, os colaboradores desengajados que não estão satisfeitos com a empresa, a gente sabe o custo que isso traz para o caixa das empresas, né? Recontratação, tempo do RH, tempo de treinamento. Rampagem. Sim. E isso traz muito prejuízo para o crescimento do negócio, né? Não tem como negar. Então, é um problema que a gente precisa olhar com urgência. É um problema que causa prejuízos para o PIB do país. Então, a gente precisa olhar cada vez mais para o endomarketing, para o engajamento dos colaboradores. É um cheque invisível, né? Com certeza. O turnover é um cheque invisível. O cara tá fazendo um cheque. Não, ele é visível Depende, e invisível. né? Se você olhar para o DRE, você vai ver o tamanho desse cheque no DRE Precisa. visivelmente. É absurdo o valor. Você vê o tamanho do cheque nas contas de rescisões. Mas você não vê o tamanho do cheque no cliente que não foi atendido, você não vê o tamanho do cheque no tempo que você perdeu, É isso no aí. conhecimento que esse colaborador levou embora e quem vai entrar no lugar. Você não vê esse tamanho desse cheque invisível. Esse não dá para ver ao olho nu, mas se a gente parar para calcular, é um absurdo de Uma cara. bola de neve, com certeza. Só traz prejuízos. Legal, e aí o endomarketing ajuda. Então imagina o seguinte, eu tenho lá o pequeno e médio empreendedor, você trabalha com grandes empresas, mas eu acredito que o endomarketing ele serve para pequenas e médias empresas também. Você trabalha com grandes empresas, a empresa chega com você, qual o problema que a empresa chega, qual que é a principal reclamação? Então a empresa liga para a Bloga e fala, Bloga, o meu problema hoje é esse. Qual que é a principal reclamação e como que você starta esse processo? E quais os resultados que você tem? Quanto tempo demorou esses resultados? Porque a gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, Sim. né? Tem que deixar bem claro, não é corrida de 100 metros, né? Mas quais os resultados que no final da linha ali, no Profits and Losses, né? Que é o nosso lucro e prejuízo, qual o resultado ali no final da linha? Como que começa todo esse processo? Vamos lá. A gente atende grandes clientes porque hoje as grandes empresas procuram, né, os serviços de endomarketing, mas toda empresa precisa atuar, porque toda empresa precisa de pessoas para ter resultados, né? Então, olhando para as pequenas e médias empresas também, todos precisam, né, trabalhar o engajamento dos colaboradores. Quando a empresa nos procura, claro que não vai procurar falando que precisa de engajamento ou precisa de felicidade corporativa. A empresa nos procura com problema de rotatividade de colaboradores, né, que a gente sabe que é a realidade da maior parte das empresas. É uma comunicação interna que não funciona, então não tem um alinhamento ali dos objetivos, não estão claros os objetivos e as metas, então com isso a empresa não alcança essas metas. Então é um problema que a gente consegue ajudar também a resolver. Falta de produtividade, né, que ali é consequência de tudo, desengajamento, né? A gente sabe que a empresa tem ali uma parte dos colaboradores engajados, né? A maioria das empresas, né, se olhar, tem uma parte de colaboradores engajados, desengajados. E ativamente desengajados, que são ali os que entregam o mínimo necessário e os que poluem o ambiente ali. Ajudam a desengajar os outros. A desengajar, a criar um ambiente tóxico ali. Então, ambiente tóxico também é um fator muito determinante para o colaborador sair da empresa, né? Liderança ali, falta de treinamento da liderança e o ambiente tóxico. Então, a gente precisa atuar nessa parte também. Então, são grandes problemas ali que os clientes nos procuram, mas assim, cada empresa vai enxergar seu maior problema, né? O ideal é sempre alinhar quais são os objetivos estratégicos da empresa, quais os maiores desafios daquele momento. E é sempre a liderança, o dono da empresa que nos procura, o RH, mas a gente precisa ouvir os colaboradores, né, para entender o real motivo. Então, primeiro passo ali é aplicar um diagnóstico ou uma pesquisa, né, olhando para pequenas empresas aí, uma simples pesquisa para entender como que está a percepção da minha cultura, né? Essa cultura está sendo entendida por todos os colaboradores? Como que está a satisfação desses colaboradores? Como que está a percepção da comunicação? A comunicação é transparente? Todos
enxergam as minhas metas e objetivos, as metas e objetivos da empresa. Então, a gente mede tudo isso através de um questionário, um diagnóstico, mas é preciso medir, ouvir os colaboradores e aí atuar em toda a jornada, né? Olhar para os maiores problemas e atuar nesses problemas, mas podem ser em toda a jornada do colaborador ali, desde a contratação até o desligamento. Né? Então, o ideal é sempre fazer isso, olhar para a empresa como única, né? Entender os maiores desafios ali e atuar nesses desafios. E claro que sempre medir no final os resultados, porque assim a empresa passa a enxergar o engajamento não como despesa, como investimento. Como investimento. E eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta disso, né? Normalmente quando a gente está conversando com o empresário, que a gente está falando de marketing, de publicidade, enfim, a grande preocupação é, mas eu sou pequeno, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eu olhando como empresário de empresas pequenas, que já foram muito menores, né? A gente não tem uma multinacional operando hoje, a gente tem empresas de médio porte. E em alguns momentos foi caro para nós também, mas a gente começou a mudar a visão. Tem muita coisa, Gi, que é possível fazer com baixo investimento e algumas ações nem incluem um investimento direto de dinheiro, né? Você podia falar um pouco disso aqui para a gente poder... Então, olhando, né, para as pequenas empresas, não precisa, tem muitas ações que não precisam realmente de investimento, claro que precisa de energia, né, precisa ter ali quem faça e precisa, a empresa precisa enxergar essa necessidade, porque está lidando com pessoas, no final precisa das pessoas para alcançar os resultados. Então, para as empresas menores, olhar para a cultura, né, a gente aprende muito sobre cultura no EAG, então definir a cultura a gente precisa definir, implantar e comunicar em todas as ações, em toda a jornada, os pontos de contato com o colaborador. Então, isso é muito importante, porque através da cultura, o colaborador vai entender, né, o porquê que ele está ali, o porquê que a empresa existe. Ele vai entender que o trabalho dele não é só sobre cumprir tarefas, sobre ele pagar os seus boletos, é sobre ajudar um cliente lá no final, ajudar outras pessoas. Isso é muito importante para ele ver sentido naquele trabalho dele, no dia a dia. Isso traz muito engajamento. E olhando para isso, não tem investimento nisso, né? Aplicar a cultura tem um esforço, claro, mas a comunicação também com esse colaborador, a comunicação pode ser em empresas menores, a partir da liderança, da própria liderança, né? Mas se é uma comunicação estratégica, se é uma comunicação onde cada oportunidade ali de conversa, de contato com o colaborador, ser pensada para desenvolver o colaborador, para ensinar alguma coisa, para falar sobre a cultura. Então, essas estratégias não têm custo nenhum e já trazem grandes resultados de engajamento. Ou custos pequenos, né? Hoje, você lembra quando a gente fez as primeiras... Eu te cortei, né? Eu queria que você contasse, né? As primeiras interações que a gente teve foi exatamente fazendo isso que a gente falou. A gente fez uma pesquisa. A pesquisa é cara, né? Diga-se de passagem, quer dizer, caro, né? Caro é um conceito, né? Existe um investimento financeiro, né? Caro é você perder funcionário toda semana, isso é caro, isso é né? Muito caro. Caro é você ter funcionário que não entrega resultado, isso é caro. Você ter funcionário de alta performance é barato, né? Então, às vezes precisa fazer um investimento para ter funcionário de alta performance. Mas, por exemplo, coisas que quando a gente começou, a gente fez uma pesquisa de clima. Poxa, para fazer a pesquisa de clima, não é só chegar lá e fazer a pesquisa de clima. Aí que começa o trabalho, né? Pô, vamos fazer uma pesquisa de clima. Então você tem que... E a gente já tinha mais de 50 funcionários, né? Quando a gente foi fazer a primeira. Isso quer dizer que só a empresa que tem mais de 50 funcionários pode fazer? Não. Se você tiver 5, você pode fazer. Se você tiver 10, você pode fazer. Não fica preso a isso. É que no nosso momento a gente foi fazer isso quando a gente tinha mais de 50 funcionários. Porque até então a gente nem tinha conhecimento que isso existia. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você pode fazer. Então o que a gente fez hoje? A gente foi fazer uma pesquisa. Só que fazer a pesquisa, você chega lá, contrata uma empresa terceirizada, o cara chega lá e fala assim, ei, vim aqui fazer uma pesquisa. Puxa, isso não funciona, as pessoas não sabem o que é, não sabem para que é, né? Às vezes as pessoas estão resistentes, né? Então, o que a gente fez? Bom, vamos fazer a pesquisa, o cara veio, me entrevistou RH, falou com o Rogério, definimos os objetivos. Bom, beleza, vamos fazer uma pesquisa. Antes de fazer a pesquisa, a gente precisa preparar o time. E aí, o que a gente começou a fazer? Comunicação. Então, a gente fez uma comunicação, fez
cartazes, colocou cartazes preparando, olha, vai ter um evento assim. Primeiro a gente comunicou que ia ter um evento, que a gente ia fazer uma pesquisa de clima, qual que era o objetivo, que era melhorar o trabalho para todo mundo, enfim, comunicamos. Então a gente colocava cartazes na empresa. Quando estava chegando o dia, a gente começava, igual quando vai fazer um lançamento digital, né? Faltam 10 dias, faltam 8 dias, faltam 7 dias. E aí, conforme ia falando faltam tantos dias, a gente ia dando instruções do que iria acontecer. Faltam 10 dias para pesquisa de clima. A pesquisa de clima é anônima, então você pode falar o que você quiser, né? Você não vai ser julgado, a gente vai usar os insights, os inputs que a gente fala input, né? Que são as ideias que as pessoas trazem, são inputs para a gestão poder fazer alguma coisa, né? É uma linguagem mais técnica, mas a gente vai usar as sugestões, as ideias e a opinião de vocês para transformar a nossa empresa numa empresa melhor. 8 dias, olha, vai ser desse jeito. 7 dias, 6 dias, é amanhã, se prepara, o ambiente vai ser seguro, você pode falar, ninguém vai saber o que você falou, vai ser uma urna fechada, você vai escrever num papel. A pessoa que vai vir aqui vai levar o papel, ninguém vai ler, ninguém vai reconhecer sua letra. Então a gente, na época, não era uma época tão... Google Forms não existia na época, enfim, né? Hoje as pessoas fazem tudo com Google Forms, com Typeform, na época não existia isso. Então era papelzinho mesmo, a pessoa escrevia num papelzinho ali, aí para a pessoa não ter que escrever, ela só fazia um X, né? E aí tinha campo se a pessoa quisesse escrever. Então, pelo X você não reconhece quem escreveu, mas, enfim, o cara entrava numa sala, só tinha o avaliador explicava para a pessoa, ela catava aquele papelzinho, dobrava, colocava lá dentro, ele levava embora, ninguém da empresa tinha acesso àqueles papeizinhos, e aí a gente preparou. Então, isso é um trabalho, é o endomarketing, é preparar as pessoas para a pesquisa. Aí, beleza, fez a pesquisa, resolveu o problema? Não. Aí vem o soco, você olha para a pesquisa como empresário, e entende que você precisa mexer em algumas coisas. E aí cria-se um grupo de foco. Aí é toda uma comunicação, grupo de foco, o que é um grupo de foco, por que é importante, o que acontece com o funcionário que participa do grupo de foco, por que tem que ser o funcionário e não a alta direção, né? Porque quando o funcionário coloca a mão para resolver, é mais fácil, porque a ideia veio dele, se a ideia veio dele, ele compra a ideia e ele vai fazer aquilo acontecer. Aí criamos toda uma comunicação para o grupo de foco, aí montamos o grupo de foco, aí treinamos o grupo de foco, aí colocamos toda uma comunicação, porque foi um projeto de 1 ano, toda uma comunicação. Todo mês, o grupo de foco tinha voz na reunião mensal, explicava o que estava fazendo, explicava os indicadores, explicava as pesquisas, explicava os planos de ação, e a gente foi fazendo isso ao longo do ano. Depois de final de 1 ano, a gente mediu, mensurou os resultados. Então, o endomarketing ele vem não só como uma ação de comunicação, mas principalmente para estruturar a própria empresa para resolver o próprio problema. Foi assim que a gente fez. Enfim, baseado no achismo. Mas eu acho que a gente acertou o caminho, né? Se tivesse que criar uma fórmula para quem quer melhorar isso daí, usa... Aí depois a gente criou um jornal. A gente fez o jornal da Luma. Como era o nome do jornal? Começou como Folha Lumáticos, alguma coisa assim. E aí mudou. E aí agora tem o jornal semestral, que é o jornal da Luma mesmo, e não aí, inventamos mais. De 3 em 3 meses a gente fazia um jornal. Nesse jornal a gente comunicava planejamento estratégico, principais clientes, prêmios que a gente ganhava, funcionários de Luma destaque. Luma Ligados. Legal. Então a gente fazia isso. De 3 em 3 meses a gente produzia um jornal. Era um jornal todo bonito, tinha foto. Eu tinha que falar uma palavra, o Rogério uma palavra, meu pai uma palavra. Enfim, a gente começou a fazer isso. Era esse o trabalho que a gente começou a fazer. Como que você faz nas empresas? Dá um exemplo pra gente. Muito legal. Você falou, né, do trabalho que deu essa pesquisa de clima. Hoje em dia está mais fácil, né? Hoje em dia as pequenas empresas podem aplicar que seja um questionário mesmo, Google Forms, tá? Dá para fazer pela própria liderança, tá, Marcelo? Mas é importante ouvir os colaboradores, né? Muito importante, antes de qualquer ação, ouvir, para ter essa percepção do que realmente eles estão sentindo ali, tá? Então, aplicar, que não seja contratar uma empresa de fora, mas ouvir o que cada colaborador está pensando e a liderança ser mais próxima também, né? A liderança precisa ter essa relação de confiança com o colaborador, ele precisa se sentir ouvido, também se sentir pertencido, tá? Então, falando para pequenas empresas, esse contato com um colaborador mais próximo é muito importante, né? A liderança precisa conhecer
cada colaborador, porque a gente sabe que cada pessoa é única, né? Cada uma vai ter ali os seus objetivos, o seu propósito, e quando o líder consegue conectar o propósito da empresa com os objetivos, o propósito do colaborador com os sonhos, a gente diz que essa é a ferramenta mais poderosa de engajamento que existe, né? Porque ele precisa saber onde o colaborador quer chegar, né? Para o colaborador também contribuir com a empresa. E aí ele passa a ver a empresa, o trabalho dele como importante, né? Então, qual que é a missão de cada colaborador, né? Eu sei que vocês ensinam a colocar essa missão ali logo que o colaborador chega, na ficha dele das tarefas, né? Tem também a missão. É muito importante ele entender essa missão, não é só o burocrático ali, a tarefa. Eu contribuo para algo maior, eu contribuo, ali meu trabalho é importante para ajudar outras pessoas. Então, isso é muito poderoso como ferramenta de engajamento e todo líder pode fazer. Tá? Tem investimento de energia ali, mas não necessariamente tem custo. Então, isso é muito importante. Se fosse para deixar uma dica ali, como começar, né? Então, olhar para a cultura, ter a cultura definida, aplicar ali a comunicação da cultura no dia a dia, sempre toda a comunicação está alinhada com a cultura também, ser estratégica e ter esse relacionamento mais próximo, líder-liderado, para que caminhem juntos aí. Propósito da empresa, propósito do colaborador, com certeza eles vão se motivar mais, vão ser mais engajados, mais comprometidos com a empresa. E kits? Que tipo de kit o cara pode montar, que é um kit, por exemplo, integração, kit de integração. Depois que integrou, não precisa mais kit, vai fazer uma campanha, tipo, vai ter a Black Friday, tem um kit do Black Friday. Como que você trabalha isso do ponto de vista do marketing? Olhando, porque uma coisa eu faço campanha para o meu cliente externo, outra coisa o meu cliente interno, que é meu funcionário, comprar essa campanha para poder entregar o que a gente está prometendo na campanha externa. Como que você trabalha isso? Isso. Se for olhar para o onboarding, que é a integração do colaborador, quando a empresa consegue já transformar esse onboarding numa experiência de encantamento para o colaborador, né? Tem pesquisas que alinham essa experiência, esse onboarding mais eficiente com retenção de colaboradores também, porque a gente sabe que grande parte da rotatividade dos colaboradores se dá ali nos primeiros 45 dias. Então, quando a empresa consegue promover esse encantamento, não só com o kit, né, mas a integração ali é uma oportunidade de apresentar a cultura da empresa, de já apresentar o que a empresa espera desse colaborador, né, quais as atitudes que a empresa espera. E quando isso vem em forma de experiência, né, então um kit ali, não só um kit, mas que elementos que eu consigo entregar nesse kit que representem essa cultura da empresa. Nossa, e se eu conseguir gravar um vídeo com a família desse colaborador, por exemplo, parabenizando nesse momento de chegada, né, dando força ali. Olha que orgulho, né? O colaborador receber isso no seu primeiro dia. Então, mais do que um kit, promover experiências para o colaborador em cada fase, em cada jornada, em cada ponto de contato. Então, experiência tanto com a cultura, quanto experiência de engajamento. Então, esse é o papel, né, do endomarketing. E aí, olhar para toda a jornada, né? Então, cada empresa vai ser personalizada. Qual que é a identidade daquela empresa? Quais os elementos que fazem sentido eu presentear esse colaborador nas férias, no aniversário? Precisa estar conectado com a cultura da empresa. Então, não é o que entregar, né, mas sim a forma, a experiência que a empresa pode entregar para ser realmente inesquecível. Por exemplo, a promoção, a maneira como entrega a promoção. Sim, precisa... o reconhecimento é muito importante, né? A gente precisa falar de reconhecimento também, porque é um dos grandes motivos que os colaboradores deixam as empresas. Tem pesquisa que diz que 85% dos colaboradores pensam em deixar a sua empresa. Olha que número alarmante, né? 85% de colaboradores insatisfeitos, né, que podem trocar ali de trabalho. E grande parte é uma simples falta de reconhecimento da sua liderança. E isso também não necessariamente precisa ter custo, né? Um elogio ali pelo um trabalho bem feito, claro, precisa ser genuíno, precisa fazer sentido, mas um simples reconhecimento, isso traz bastante engajamento, já faz toda a diferença.
É claro que o endomarketing também cria estratégias, né, para ter esse reconhecimento a cada promoção, a cada trabalho bem feito. Uma dica muito importante também é trabalhar com os valores, né, da empresa. Então, por exemplo, não é uma equipe comercial, então não entrega resultados ali de vendas. Claro que a empresa depende de todos para entregar os resultados, mas a gente pode criar uma campanha onde a cada mês um colaborador é reconhecido pelo seu valor, por exemplo, esse mês vai ser o comprometimento. Então, vamos fazer uma votação do time, onde cada um vai escolher, vai votar ali na pessoa que mais entregou comprometimento aquele mês e colocar isso em um ranking, colocar em um canal que não seja, que seja para pequenas empresas, que não tenham grandes canais de comunicação, mas que seja em um mural, né? Esse reconhecimento já traz grande sensação de valorização e de pertencimento para as pessoas, de engajamento. Então, são ações simples que podem trazer muitos resultados. A gente aqui usa a FIDS, né? E a gente não fala isso porque a gente faz propaganda, a gente fala isso porque a gente usa mesmo. A gente não ganha comissão da FIDS nem nada, mas a FIDS pra gente como ferramenta, ela é muito importante. Toda a comunicação da empresa vai na FIDS. O funcionário entra na FIDS, ele coloca lá, ele tem uma carinha de humor, ele coloca se ele tá com humor ou não, como que tá o humor dele, ele preenche, ali tem os recados, ali a gente comunica como que vai ser a conversa one-on-one, ali a gente comunica quando vai ser a avaliação de desempenho, todos os comunicados tá lá, é uma ferramenta super simples, acessível, não é uma ferramenta cara. Eu acho que para uma pequena e média empresa que tem mais de 5, 10 funcionários, que fatura mais de 200 mil por mês, é uma ferramenta extremamente acessível, muito facilzinho de fazer, né, Aline? A Aline coloca tudo ali, a gente faz esse trabalho muito simples. Mas eu ainda sou meio analógico, eu gosto de papel, sabia? Eu gosto de pendurar papel na parede, escrever na parede. Aqui a gente vê, né? Todo lugar que a gente anda tem ali comunicação, tem a parte de reconhecimento também, a roleta ali, né? A roleta. É muito bacana para o reconhecimento, genial. E sabe de uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Tem muitas coisas, você falou, desde a contratação, né? Sim. É o melhor momento para fazer. E eu percebo o quanto o engajamento muda, né? Tem uma das empresas do grupo da gente aqui, que é uma empresa de tecnologia. Lá é trabalho híbrido, é remoto. Certo. Dificilmente eu chego lá e as pessoas não estão. E outro dia eu estava conversando tem um sócio que toca lá a empresa no dia a dia, perguntando, por que você acha que todo mundo vem aqui? Eu falo um palavrão para representar isso, eu falo fora do ar. Mas, fica todo um aqui em cima do outro, aqui e tal. Por que todo mundo vem, cara? Aqui que pode trabalhar fora, todo mundo quer ficar dentro, né? E ele atribui ao clima. Muito bom. E, de verdade, sim, a gente tem coisas muito simples que acontecem lá. Você acha que isso é uma realidade, é uma coisa diferente? Eu vivo falando, acho que a gente tem um problema geracional, né? Ligado à rotatividade e tal. As pessoas estão mais ansiosas, querem chegar nos lugares mais rápido, estão pulando etapa. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Então, ligando todos esses pontos, assim, o que você acha? Tem erro na contratação? A gente tem mesmo problema geracional? O clima da empresa muda tudo, faz inclusive a pessoa que tem a oportunidade de estar em home office vir trabalhar presencial. Como que é o ser humano funcionando nesse ponto aí? A contratação é o primeiro ponto de contato ali, né? Muitas empresas erram nessa contratação, então é importante ter certeza que aquele colaborador está alinhado com a cultura da empresa, né? É preciso olhar muito para ter um processo de cultura muito bem desenhado, para ter certeza, né, que contratou o colaborador certo, e aí a partir daí da integração começar a entregar essa experiência para o colaborador. Mas quando o clima da empresa é favorável, né, é um grande motivo para os colaboradores deixarem as empresas. Quando o clima é favorável, eles querem estar ali, né, querem estar naquele ambiente. Os relacionamentos também influenciam muito, então o endomarketing também olha para esses momentos de conexão do colaborador, precisa comemorar cada meta conquistada, precisa criar esse relacionamento entre o time, porque a gente sabe que as pessoas que vão para o trabalho encontrar um amigo ou um colega de confiança, elas saem de casa mais motivadas, elas são mais felizes e são mais produtivas também. Tem pesquisas que comprovam isso. Então, faz parte do clima. Então, uma liderança positiva ali é muito importante. Então, claro que construindo esse ambiente, as pessoas vão querer estar naquele lugar, né? Então, provavelmente seja o caso dessa empresa, né, Rogério?
Pois é. Acho que pelo costume de estar lá, eu não vejo tanta coisa diferente assim, ou é porque eu acostumei e tal, mas as pessoas estão ali, estão bem. É um clima diferente, né? De desenvolvimento, a tecnologia. Tem uma mesinha lá de ping-pong, tem essas coisas básicas que a gente vê assim. Mas, em geral, o trabalho é home office. Você vai lá, sempre tá todo mundo lá. Até porque tem uma parte das pessoas que trabalham na infraestrutura e tem que sair, né? Sim. Então, em geral, esses estão na rua. Até por conta do trabalho. Mas os desenvolvedores sempre lá. Né? Geralmente legal. Sempre no escuro. Entendi. Tem legal. Todo um modelo, né? É legal de pensar isso. E tem ações baratinhas que a gente faz. É engraçado. Eu tô aqui refletindo das ações, falando de custo e tal. Tem uma ação que a gente faz na Luma que é a sexta-feira. Sexta-feira é o principal, é o marco, né? São os mitos. A gente tem os ritos e os mitos. Lembra que a gente conversou com ele? Falou do como que é o nome do menino que fala dos ritos lá? Do marketing de ideologia? Me fugiu o nome completamente. O Davi Ribas. O Davi Ribas estava conversando marketing de ideologia com a gente aqui, a gente falando dos mitos, os ritos, e fala, poxa, olha a igreja. A igreja tem um mito, tem um rito, tem um modelo. Cada igreja, com cada religião, tem um processo para acontecer, né? Então a gente tem esse ritual, é sagrado isso. Então toda sexta-feira é o dia que marca que é uma empresa feliz. Então acontecem coisas diferentes na sexta-feira. Uma hora é o palhaço que vai dar uma palestra, outra hora é um negócio. Mas tem uma coisa que é sagrada. No verão, tem as coisas diferentes que acontecem na sexta-feira. Então durante o verão tem a sexta-feira do picolé, tem do açaí. Cara, é ridículo, mas é muito importante. Eu queria trazer aqui porque é ridículo. Tem uma marca de picolé lá que a gente compra. O picolé custa R$1. Uhum. Você vai comprar 2 picolé para cada pessoa, você está falando de gastar R$200 para o time todo. Uhum. Mas a bagunça da distribuição, o colorido, a galera se divertindo ali, aqueles 15 minutos, 20 minutos que você para fazer essa bagunça, se transformam numa produtividade absurda. É palpável o processo. E é legal dividir isso, porque às vezes as pessoas pensam, não, tem que investir um monte, tem que fazer um monte de coisa e tal. Tem coisa simples, com certeza. Tá dentro das pessoas que estão junto e é possível fazer coisa diferente, né? Eu imagino quantas coisas diferentes você já viveu, que é possível fazer ações de engajamento, porque não é só isso também, né? Sim. Que possam trazer coisas diferentes e trazer bastante resultado, né? É possível fazer com pouco investimento, até sem investimento. É querer fazer, né, Tem Rogério? intenção, né? Tem intenção e enxergar como um investimento e não um custo, né? Hoje, antes de eu te falar sobre felicidade no trabalho, eu quero falar um pouquinho sobre felicidade no trabalho, né? Mas antes de eu te falar nisso, deixa eu dar um recado pro comandante que está assistindo a gente. Comandante, olha só. Eu sei que você, que está me ouvindo agora, que tem uma empresa que tem mais de 10 funcionários, ou que tenha 20, ou que tenha 50, ou que tenha 100, eu sei, sem você me falar, que você tem 2 principais problemas que você gostaria de resolver. Pode ser que muitos deles estejam resolvidos, mas você quer melhorar. Eu sei. Quais são os 2 principais problemas? Engajamento do time, contratar gente qualificada, engajamento do time, fazer as pessoas entregarem aquilo que elas prometem. Esse é um dos problemas. E o segundo problema é padronização de processos. E no padronização de processo vai ter como desenhar processos, como fazer as pessoas seguirem processo. A gente sabe disso. Por que eu sei? Porque eu tenho bola de cristal? Não, porque eu pesquisei. Nós pesquisamos e as pesquisas apontam isso. E isso em empresas que faturam de 150 até 500 mil reais, de empresas que faturam de 500 mil reais até 1 milhão de reais por mês, de empresas que faturam de 1 milhão até 3 milhões de reais por mês, e de empresas que faturam de 3 milhões de reais por mês para cima. Todas elas são os 2 itens que mais aparecem. Então, eu sei que se isso aconteceu com 9 mil respondentes de pesquisa, as chances são que isso está acontecendo na tua empresa. Deixa eu falar uma coisa para você. Dá 20 minutos do teu tempo pra gente. Se você der 20 minutos do teu tempo pra gente, a gente vai te dar uma clareza do que você precisa fazer para resolver isso. E é lógico que depois que eu te dar essa clareza, eu vou te convidar para participar do programa EAG. No programa EAG, nós temos soluções que vão de 3 a 150 mil reais. Temos diversas soluções e uma delas é a perfeita para você. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Vai ter um link aqui, se você estiver assistindo no Spotify ou no YouTube, vai ter um link, desce a página ali, você vai ver na descrição do vídeo, tem um link, clica no link, preenche o formulário, meu time vai entrar em contato com você. E nós temos todos os tipos de soluções para você. Soluções das mais simples e efetivas às soluções mais completas e muito mais efetivas. Temos todas elas.
Se você se permitir ter uma empresa que alcance os resultados que você sempre sonhou, conversa 20 minutos para o nosso time que a gente mostra o como, beleza? Então é simples, clica ali, vai conversar com o pessoal do time e a gente vai te mostrar nossas soluções e vamos ajudar você a atingir os seus resultados, beleza? Bom, Isso aí, muito bom. é isso aí, a G tem que fazer. Gostei. Você Gostou? tá ficando bom nesse negócio, hein, meu? Gostei. É lógico. Gostei da sua apresentação. A gente tem que fazer, né? Eu apertaria nesse botão se eu estivesse assistindo lá. Cara, o cara que não apertar nesse botão tá deixando bobeando. dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa, Tá deixando bobeando. dinheiro na mesa. Tá gastando com turnover de funcionário, tá gastando com retrabalho dos processos que são mal executados, tá gastando porque ele chega em casa mais tarde, ele podia chegar em casa mais cedo e curtir a família, tá gastando porque ele acorda de madrugada preocupado com alguma coisa que deu errado na empresa, tá gastando porque o tempo dele que poderia estar usando para criar coisas novas, ele tá usando para apagar incêndio. Tudo isso tem um custo. Então, se ele clica no botão e ele dedica 20 minutos do tempo dele para encontrar a melhor solução para ele, ele para de gastar, começa a investir e vai ter resultado igual a gente que teve resultado na Muito empresa. bom. Legal? Muito bom. Gi, felicidade no trabalho. É verdade que gente feliz produz mais? O que vocês acham? Eu não posso responder, eu sou suspeito. Óbvio, né? É um pouco óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito, né, Gi? Pois é. Sim. As empresas estão olhando muito hoje para a felicidade corporativa, principalmente depois da pandemia, né? E o porquê? Porque estão tendo muito custo, muito prejuízo com afastamento, com absenteísmo por conta de saúde mental. Então, é um tema muito urgente também. Então, felicidade corporativa, ela vem dos estudos da ciência da felicidade. Vocês sabiam que felicidade é uma ciência? Sim, eu li 5 vezes o livro. Sabe que o curso, a Harvard tem o curso da felicidade. Ele é o curso mais procurado, mais concorrido ao curso da felicidade. O livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu li ele várias vezes e tem um capítulo específico, que eu acho que esse capítulo específico eu li mais de 50 vezes. Um capítulo específico, que chama O Círculo do Zorro. Se você for ler o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, presta atenção que ali o Círculo do Zorro, ele tem ouro. Né? O nome do capítulo é Círculo do Zorro. Procura lá, você vai entender o que é. Continua. E a ciência da felicidade é conhecida como a psicologia positiva, né? Sou formada nessa... tenho essa formação também de psicologia positiva, pós-graduação. E as empresas estão olhando para isso justamente por conta dos custos. Então, hoje é importante olhar para o bem-estar. Sempre foi importante, né? Mas por conta do alto prejuízo, as empresas estão olhando mais para isso. Os holofotes aumentaram em torno desse tema. Com certeza, porque foi comprovado, né, que olhando para o bem-estar do colaborador, ele vai ter menos afastamento, menos absenteísmo e a empresa menos prejuízo. E aí é importante olhar para a felicidade corporativa, olhando para os estudos da ciência da felicidade. O Martin Seligman, que trouxe esse conceito nos anos 2000. Ele é o pai da psicologia positiva, né? Isso. Ele olha para alguns pilares e comprova que todas as pessoas trabalhando aqueles pilares podem ter uma vida mais feliz. E não ser feliz, ser mais feliz não é estar alegre o tempo todo, né? Ter uma sensação de satisfação com a vida. E isso olhando para a felicidade corporativa, né? Como que o colaborador se sente mais satisfeito com o trabalho dele, com certeza isso vai fazer ele ser mais produtivo e continuar a permanecer na empresa por mais tempo. Então, olha para conceitos como emoções positivas, então ter certeza que o colaborador está ali em um ambiente de trabalho positivo, né, que não seja um ambiente tóxico. Olha, se o colaborador está usando os talentos dele, né, se ele está fazendo o que ele mais gosta e onde ele tem mais performance. Então, é muito importante olhar para isso. Olhando para os relacionamentos de qualidade, porque tem esses estudos, né, que tanto na vida pessoal quanto no trabalho, se a gente pratica nossos relacionamentos de qualidade, a gente é mais feliz. Então, as empresas precisam olhar para isso também. Realização, né? Claro que é importante ele se sentir realizado, ele se sentir... olhar para o desenvolvimento, para as conquistas dele. Importante olhar para o propósito, para o pertencimento. Então, ele consegue olhar para o trabalho dele com um propósito, como estar fazendo algo mais importante para as outras pessoas. Então, isso é importante. Então, a felicidade corporativa é quando a gente olha para esses pilares e o colaborador se sente ali mais valorizado, se sente com um propósito, sente que ele tem relacionamento de qualidade. Então, é muito importante olhar para tudo isso. E isso
promove mais bem-estar, tem ações para a saúde também, né? Saúde é um pilar muito importante. Então, tudo isso, né, esse conjunto, promove mais satisfação no trabalho e a sensação de pertencimento, de propósito naquele trabalho. Isso mantém os colaboradores por mais tempo, mais felizes no trabalho e mais produtivos. Legal. Eu tenho uma visão aqui polêmica. Tá. Beleza? Beleza. Vamos falar de coisas polêmicas. A gente, como tudo, nós vamos ter bons empresários que se preocupam com o time e vão ter empresários ruins que não se preocupam com o time. Certo. Beleza? Beleza. Da mesma maneira, eu vou ter bons funcionários que querem crescer na carreira. Eu vou ter ruins funcionários que só querem, Sim. né? Acham que as pessoas devem para elas, acham que o mundo está ali para servir elas, né? Acha que a empresa deve para ela e, enfim, só querem. Eu vou ter bons empresários e empresários ruins. Eu vou ter bons funcionários e funcionários ruins, né? Quando um bom empresário encontra um bom funcionário, isso é bom. Quando um empresário ruim encontra um funcionário ruim, ele está tendo aquilo que ele merece, né, no final do dia. Quando um funcionário ruim encontra uma empresa ruim, ele está tendo aquilo que ele merece no final do dia. Olha os haters aqui escrevendo um monte de coisa para mim, né? Um funcionário bom, quando ele encontra uma empresa ruim, em 15 dias ele olha e fala, não quero ficar aqui, ele pede para sair, ele vai procurar uma empresa boa. Um funcionário ruim, quando encontra uma empresa ruim, como ele é ruim, ele fala, se eu sair eu vou ficar desempregado, então eu vou ficar aqui mesmo falando mal da empresa, né? O melhor dos mundos, um bom funcionário encontrar uma boa empresa. Então você que é empresário, primeira coisa, torne-se um bom empresário. Antes de você ficar exigindo mão de obra qualificada, mão de obra boa, mão de obra engajada, torne-se um bom empresário, né? E aí, se tornando um bom empresário, né, fazendo programa EAG, principalmente, ouvindo o nosso podcast, se tornando um bom empresário, você vai procurar trazer pessoas boas e expelir as pessoas ruins do trabalho. Por que eu falo isso? Eu falei assim, é polêmica e eu tomei todo cuidado aqui para explicar que tem funcionário bom e funcionário ruim, tem empresário bom e tem empresário ruim, né? Tem, é verdade. Sim. Né? É verdade, as pessoas não querem admitir a verdade que dói. Às vezes o empresário ele é ruim e pronto. Às vezes o funcionário ele é ruim e pronto. Eu vou fazer o quê com um funcionário ruim? Né? Então muitas vezes eu vou ter isso ligado à mentalidade do trabalho. Então você tem na empresa aquele funcionário, ele entrega mais, ele se dedica, ele procura conhecer quem é o líder, ele procura entender a dinâmica que está acontecendo na empresa, né? Ele está sempre bem posicionado, se relacionando melhor com os líderes ou com as pessoas que são chaves da empresa. E aí ele é visto por algumas pessoas como puxa-saco, como... Enfim, vários nomes que são dados para essas pessoas, né? E às vezes você vai ter pessoas ali na empresa que não enxergam, né, o quão ela é responsável pela própria carreira. E aí terceirizam isso e esse tipo de coisa. Como uma empresa boa, porque a empresa ruim não vai conseguir combater isso, né? Como uma empresa boa, um líder que quer ter uma empresa boa, que quer contratar gente boa, consegue lidar com isso usando o endomarketing para mostrar, ó, aqui nesse caminho você vai se dar bem, nesse caminho você vai se dar mal. Como que a gente usa o endomarketing para deixar muito claro para as pessoas o que é um bom funcionário? Porque a gente fala, né, 90% do tempo do líder é colocando as pessoas certas no lugar certo, né? Pessoas boas no lugar que elas mereçam estar. E desembarcando as pessoas erradas, tirando as pessoas erradas da empresa. Quais são os mecanismos que o endomarketing, é lógico, todos os mecanismos de liderança, mas eu estou falando de comunicação mesmo do endomarketing para mostrar caminhos de, ei, aqui você está indo bem ou você não está indo bem. Como que eu uso isso com o endomarketing? Sim. A gente fala que as empresas escolhem os colaboradores, mas os colaboradores também escolhem as empresas, né? E olhando para isso, para escolher os colaboradores, tem que ter um caminho ali, né? Desde olhar para a contratação, se aquele colaborador tem fit cultural, e precisa ter um acompanhamento desse desenvolvimento do colaborador, né? O endomarketing também olha para o desenvolvimento, olha para que não seja para a jornada, mas que seja com ferramentas de desenvolvimento para o colaborador, e precisa acompanhar os resultados do colaborador. O colaborador também precisa desse desenvolvimento para se sentir engajado. Ele precisa saber que ele está se desenvolvendo, né? Então, esse contato, esse acompanhamento dos resultados do próprio colaborador, desse crescimento, a liderança precisa fazer isso de perto,
também, né? Então, precisa ter esse contato mais próximo, feedback, a gente fala muito no EAG sobre feedback, então a importância do feedback, de olhar para cada colaborador, para o seu desenvolvimento como único, e olhar para o talento daquele colaborador também é muito importante, porque a gente sabe que ele, usando os melhores talentos e o que ele gosta de fazer, ele vai trazer melhores resultados, né? Às vezes eu contratei um colaborador, mas eu preciso ter essa visão também, se ele ter esse contato mais próximo, né? Ele está fazendo o que realmente ele gosta de fazer, onde que eu consigo mover aqui, em que eu posso ajudar, contribuir para o desenvolvimento dele. Quando ele se sente cuidado nesse sentido pela empresa, ele vai se esforçar mais, ele vai se desenvolver mais e vai sentir que a empresa está olhando para isso também. Então, eu acredito que esse contato mais próximo da liderança no desenvolvimento e no acompanhamento de resultados, porque ele precisa entregar resultados, ele precisa sentir que ele está evoluindo, né? Ele precisa ser desafiado a cada momento, então esse desafio faz parte do engajamento. A gente precisa olhar para cada colaborador como único. Quais são os principais indicadores que eu olho quando eu penso assim, vou colocar uma estratégia de endomarketing, quais são os principais indicadores que eu tenho que olhar para o meu negócio, sendo ele pequeno, médio ou grande? Certo. Eu tenho que olhar para o absenteísmo, para a rotatividade, olhando para toda a jornada do colaborador, eu olho também para produtividade, né, como ali a produtividade vai me falar se aquele time está engajado, não está engajado, então esses indicadores de produtividade. Eu olho para a satisfação, que aí é através de pesquisa, que seja uma pesquisa da liderança com o colaborador ou aplicação de questionários. Então, ele está se sentindo ali satisfeito com o trabalho dele, ele está se sentindo ouvido. A comunicação também, ele está entendendo a comunicação da empresa, essa comunicação está transparente. Então, a gente olha para todos esses KPIs e a gente olha também para o lucro da empresa, para o resultado da empresa, porque tudo isso influencia no resultado final, né? Para o resultado, a gente precisa das pessoas engajadas. Então, esses são os principais. Sabe que você falou uma coisa, né? A empresa escolhe e o colaborador também escolhe, né? Eu preciso falar de uma coisa boa, a gente fala de coisas ruins. Eu tive uma experiência bem legal esses dias. Eu já tinha visto ensaios disso. Dessa vez, a gente observou, eu estava fazendo uma entrevista junto com a Aline está aqui acompanhando. E nós fomos literalmente entrevistados pelo entrevistado. Cara, foi a melhor sensação da vida. Que legal. Te juro por Deus, que legal. Para quem está assistindo, de repente, não é empresário e tal, eu acho que é um exercício que tem que partir. É uma via de mão dupla, literalmente. A gente está escolhendo o colaborador e o colaborador está escolhendo a gente. Então, a gente estava naquele momento perguntando um monte de coisa, explicando como que funcionam as coisas aqui, como a gente gostaria que fosse o comportamento. Processo. Não sei se padrão de entrevista, mas dentro do nosso padrão. Eu tenho que reconhecer, nós somos muito exigentes aqui, a régua é bem alta. Então, a gente deixa tudo claro durante o processo da entrevista. É um processo longo e muito bem explicado. E aí, bom, naquele momento... E agora? E você, tem perguntas? Ah, eu tenho várias. Eu adorei isso, porque foi muito legal. Uma pessoa jovem, assim, fiquei... E aí ela começou a fazer um monte de perguntas. Olha, mas vocês falaram pra mim que tem esse processo. Você pode me explicar na prática do dia a dia? Como que eu vou vivenciar isso aí com vocês? E a gente começou a explicar, a gente explicou uma série de coisas e fomos entrevistados. E aí no final ela falou, olha, eu estou à disposição para trabalhar com vocês. Se vocês me escolherem, eu quero. E ela tomou uma decisão e deixou isso muito claro. Penso eu que tem poucas chances desse relacionamento dar errado, porque ele foi muito bem feito das duas partes, né? Foi legal ser entrevistado como entrevistador. Eu acho que é um processo evolutivo. Com certeza. E como que a gente... Pô, precisa trazer mais gente que faz isso, né? Sim. Mas, Rô, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu fazia processo de coaching lá atrás, antes, quando o coaching não era o que é hoje, né? Enfim, o coaching continua sendo o que é. E né? bom A percepção das pessoas sobre o que é coaching que mudou, infelizmente. Né? Mas quando eu fazia processo de coaching de pessoas que queriam fazer transição de carreira, né? Uma das coisas que eu fazia era, quando você for passar por um processo de entrevista, você tem que entender que é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a pessoa vai te fazer perguntas, você vai fazer perguntas para a pessoa. E você lembra que quando a gente teve uma época lá na Luma, a gente perdeu um grande cliente. E a gente teve que demitir 50 pessoas de uma vez só. 50 de uma vez só. Então, a gente ficou mal pra caramba. O que a gente vai fazer? 50 pessoas. Beleza. Então, a gente fez uma comunicação, né? Enfim, infelizmente, perdemos um cliente, vamos ter que fazer cortes.
a gente vai procurar lidar disso da melhor maneira possível, né? Aí divulgamos a lista lá do layoff, na época nem chamava layoff, hoje chama layoff, né? Mas as pessoas que estão sendo demitidas vão receber um treinamento, porque o nosso objetivo é colocar vocês o mais rápido possível no mercado de trabalho. E aí eu saí daqui de Floripa, eu já morava em Floripa, fui para São Paulo e a gente ficou lá uma semana treinando as pessoas. Legal. E o que a gente fez de treinamento? Como a gente tinha muitos processos, e nos processos a gente tinha avaliação de desempenho, a gente tinha os relatórios de ocorrência, a gente tinha as metas que as pessoas tinham, a gente treinou eles para mostrar como eles mediam as metas, quais eram os indicadores das metas e o que eles faziam para atingir as metas. Porque a pessoa não sabe explicar isso. E a gente ensinou, como era o nosso processo, a gente ensinou. Porque só de a pessoa chegar na empresa e saber falar, olha, era assim que eu media minhas metas, era isso que eu fazia para as minhas metas, eram essas as conversas que eu tinha como supervisor, na minha avaliação de desempenho, era assim que eu entregava minha autoavaliação de desempenho, e nessas avaliações eu me avaliei disso por causa disso, essas são as evidências da minha avaliação, eu fui ensinando eles a contar o que eles viveram ali durante o processo que eles trabalharam com a gente. E eu ensinei eles a entrevistar também. E eu ensinei eles a fazer uma pergunta para o entrevistador. Então, se você é funcionário de uma empresa, aprende isso daí, né? Eu ensinei eles a fazerem uma pergunta para o entrevistador. E foi legal que eu recebi vários feedbacks de funcionários que falaram que quando eles foram no processo seletivo, a pessoa ficou surpresa com a pergunta, né? Legal. E eu ensinei eles a fazerem uma pergunta. É uma pergunta muito simples. Que eu aprendi essa pergunta num treinamento que eu fiz nos Estados Unidos. E a pergunta que eu ensinei as pessoas a fazerem era... o que tem que ser verdade? Então, eu falei, em algum momento você vai falar, olha, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para a empresa, né? E entre as perguntas, né, que eu achava mais importante o que tem que ser verdade? Para daqui a um ano você falar que eu fui a melhor contratação que você fez na sua vida. Muito legal, muito forte, né? Eu ensinei eles a fazer essa pergunta. Porque é uma pergunta que o entrevistador não está preparado em fazer. Não. E ela é uma pergunta que ela demonstra muita coisa. Porque quando eu falo assim, o que tem que ser verdade para você falar que eu fui a melhor contratação, ele já criou uma coisa aqui na minha cabeça que fala, caramba, né? E aí faz o dono da empresa pensar. Muitas vezes o dono da empresa não pensa nisso. Não. E aí vai fazer o dono da empresa ter clareza. Uhum. E aí ele vai ter clareza e vai falar, cara, para você ser a melhor contratação... Aí ele vai começar a pensar, você precisa ter esse comportamento, você precisa ter essa entrega, você precisa disso, você não pode fazer isso, né? E aí ele começa a deixar claro, e ele consegue trabalhar melhor. Eu recebi muito feedback positivo desta pergunta, né? Que um colaborador pode fazer para um dono de empresa. O que tem que ser verdade para você falar? Essa foi a melhor contratação que eu fiz na vida. Muito bom. Não é a melhor contratação no ano, é a melhor contratação na vida, né? Show. E dessa forma vocês trabalharam o endomarketing também no desligamento. Porque no final das contas é o colaborador sair da empresa falando bem da empresa, ter essa sensação que a empresa foi boa, e isso ajuda muito, né? A gente sabe que os melhores talentos escolhem a empresa. Então, quando o próprio colaborador sai falando bem da empresa, quando nas experiências dele, ele próprio divulga isso para as mídias sociais, ele está mostrando, está dando mais visibilidade para a empresa. Então, para as empresas pequenas, isso é ótimo também, porque a gente sabe que tem muitos custos ali na contratação também, é difícil, né, contratar. Então, quando a empresa consegue atrair talentos, é uma estratégia para reduzir os custos ali e para ser escolhido, né, pelos melhores talentos. Então, é muito importante olhar para isso também. E coisa simples, porque o nosso processo de avaliação de desempenho sempre foi assim, né? A gente tem a avaliação do líder, a autoavaliação e o resultado da conversa. Então, o liderado chega e ele se avalia num item, né? São vários itens, ele se avalia, ele dá uma nota. E o líder dá uma nota. E não é nem a nota dele, nem a nota do líder. A partir daquela nota que o liderado deu, ele tem que trazer evidências de por que ele deu aquela nota. Não adianta ele dar a nota por dar nota. Quais são as evidências para você? As nossas notas vão de 1 a 4. Quais são as suas evidências para você falar que é 4? Ele tem que trazer evidências, fatos, né? E o líder dá nota. E o líder não pode dar nota por dar nota. Ele tem que falar quais são as evidências que eu estou te dando essa nota, né? E aí ele traz isso. E aí, a partir das conversas das evidências, define qual é a nota. Pô, como a gente tinha essa prática, e a gente sabe que poucas empresas fazem, eu simplesmente peguei para o colaborador e falei assim, olha,
Você vai pegar todas as suas... A gente entrega em papel, né? Você vai pegar todas as suas avaliações, na hora que você for passar no processo, você vai falar, olha, essas são as minhas avaliações de desempenho. Eu tirei essa nota, essa aqui foi minha avaliação. E aqui, ó, eu tirei essa nota, essas são as evidências. Muito bom. Do que eu fazia para poder tirar essa nota na minha avaliação de desempenho. Pô, eu como entrevistador, eu nunca vi um colaborador chegar comigo com a avaliação de desempenho dele e me falar quais as evidências que ele tinha para tirar aquela nota na avaliação de desempenho. Muito bom. Né? O que eu vejo as pessoas falando que fazem, mas não prova que fazem. Isso. Mas eu não vejo as pessoas trazendo a prova. Então, pô, isso foi legal pra caramba. Ótima dica. Foi legal pra caramba. E falando em desligamento também, uma ótima dica é para não gastar com pesquisas, fazer ali entrevista de desligamento para entender, né, as melhorias que a empresa precisa aplicar, pode fazer. Então, não tem custo, né? E com certeza esse colaborador que está saindo vai trazer muitas evidências ali do que a empresa precisa melhorar, pode melhorar. Sim. Você falou disso, eu lembrei do negócio. Eu estou lendo um livro que chama High Output Management. É um livro do Andy Grove. Muitas pessoas têm falado desse livro, eu não li ele inteiro ainda. E hoje eu peguei e dei uma folheada nele. Eu não estava nem lendo, dei uma folheada nele. Aí ele coloca lá a agenda do CEO. Ele coloca a agenda do CEO. E na agenda do CEO ele colocou assim, ó. Tipo das 8 até as 8h15 da manhã, ler todas as entrevistas de desligamento. Tava na agenda do CEO. Agenda do CEO. Ler todas as entrevistas de desligamento. Colocou lá, acho que das 8 às 8h25. 25 minutos para ler as entrevistas de desligamento. Né? Será que é importante, né? Um CEO de uma empresa igual a Intel, que é o Andy Grove, colocar lá na agenda dele, preciso ler as entrevistas de desligamento, porque eu tenho que saber o que as pessoas estão falando na entrevista de desligamento para poder trazer melhoria para a empresa. Muito bom. Né? Eu acho que o endomarketing ele vai além do marketing, ele vai de entender o ser humano como o ser humano é. Né? Entender o que motiva o ser humano, né? E utilizar isso a favor do ser humano. Muito bom. Conhecimento e aplicação desse conhecimento a favor das pessoas e da empresa, dessa convivência, né? E a empresa vai, né? É uma rede ali, né? Um ciclo, né? Vai tornando as pessoas melhores, vai se tornando melhor. É um ciclo virtuoso ali. Show de bola. Hoje a gente tem aqui alguns rituais, tá? Um dos nossos rituais, pra gente terminar, a gente pega os comandos. Então, durante a conversa, eu vou anotando aqui comandos. E aí a gente pega o comando. Eu dou um comando, o Rogério dá um comando e você vai dar um comando. Então eu vou dar um tempo para você pensar qual o comando que você vai deixar para quem ouviu a gente aqui, tá? Durante toda a nossa conversa. E depois eu quero que você fale como que as pessoas te achem, né? Para saber sobre o seu trabalho, enfim, para saber como que você faz as pessoas serem mais felizes no trabalho. Então o meu grande comando aqui, essa frase é uma frase que o Rogério faz bastante, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, o Rogério ele pergunta assim, Marcelo, qual o objetivo? Uhum. Ele sempre faz essa pergunta, qual o objetivo, Marcelo? Aí a gente tem que parar para pensar em saber qual é o objetivo, né? Então, às vezes quando eu vou pedir, quando eu vou falar com o Rogério, tô com vontade de fazer alguma coisa, eu já penso, o Rogério vai me perguntar qual é o objetivo. Então eu já tenho que pensar no objetivo antes de falar para ele que eu quero falar aquilo, né? Então, o meu insight aqui é exatamente isso. Quais os objetivos estratégicos? Ah, Marcelo, meu time está desengajado, quero trabalhar em endomarketing para engajar meu time, para melhorar minha cultura, para comunicar a minha cultura de uma maneira muito mais efetiva, né? Ou para comunicar as campanhas que eu vou fazer externamente para o meu povo, porque eu faço campanha para o meu cliente e não faço campanha para quem atende meu cliente, né? Eu quero usar o endomarketing para isso, então a primeira pergunta que você tem que responder é: qual o objetivo estratégico você quer resolver e qual o desafio que a empresa está enfrentando que você quer resolver, tá? Então esse é o meu comando. Refletir sobre quais os objetivos e desafios você quer resolver. Rogério, qual que é o teu comando? Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito que é: sucesso a gente faz em time. E você veio aqui hoje e me deu mais confirmação disso. Fomenta essa frase, né? Não importa o que aconteça, as pessoas é que vão fazer a empresa chegar onde a gente quer e cumprir os nossos objetivos. Então, sucesso é uma coisa que a gente faz em time e a gente tem que cuidar do time. É importante. Muito bom. Então, para um comando aqui, ao contrário, né, do que muitas pessoas, muitas empresas pensam, olhar para o endomarketing, para a felicidade corporativa não é luxo, não é mimimi, né? Então, a empresa que valoriza e cuida das pessoas, com certeza,
promove mais produtividade e alcança mais resultados. Boa. Muito bom. Toma essa, comandante. Toma essa. Hoje, e se as pessoas quiserem te achar, como que Legal. faz? Qual que é o melhor canal para encontrar você? Joia. Tenho meu Instagram e meu LinkedIn, Gisele Pedroso Agnelli, e tenho da agência, que tem muitas dicas ali de engajamento para os colaboradores, é a Agência Bloga. Que Tá legal. bom? Gisele Pedroso Agnelli e Agência Bloga no Instagram ou no LinkedIn, também tem no LinkedIn. Isso mesmo. Show de bola. Maravilhoso. Queria falar pro empresário que está acompanhando a gente aqui até agora, dar os parabéns, porque foi guerreiro, esteve aqui com a gente, aprendeu um monte de coisa. Eu aprendi um monte de coisa. E deixar mais uma vez a dica. Ó, não esquece o que o Marcelo falou. Quer mudar a empresa de verdade aqui, ó, clica no link, se inscreve pro programa. Eu gostei do jeito que você explicou, ficou muito legal. Se inscreve pro programa EAG, dá 20 minutos do seu tempo pra gente, que a gente vai entender qual é o seu problema e como o EAG vai poder te ajudar, porque a gente tem solução de ponta a ponta, certo, meu fã? A gente tem que fazer. É isso aí, a gente tem que fazer. Então é isso. E se você gostou desse episódio, aproveita e comenta, né? Comenta o que você achou, comenta qual que foi o seu principal comando, comenta qual que é a sua próxima ação. Comenta no YouTube, comenta no Spotify, curte ali, dá 5 estrelinhas se tiver no Spotify e compartilha com quem tem que compartilhar, porque isso ajuda a gente de alguma maneira e a gente acredita que de alguma maneira nós também estamos ajudando você e a gente quer ajudar mais pessoas. Então é isso, Gi, muito obrigado, tá? Muito obrigado, entregou muito, valeu. Demais. Rogério, meu Valeu. fã, valeu, até mais. Tamo junto.